hoje eu gostaria de falar sobre a eleição divina, né? Uma doutrina muito importante para os nossos dias e sempre para toda a nossa vida, porque nós cremos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E eu creio nessa doutrina, porque faz com que eu reconheça cada vez mais a minha pequenez, a minha fragilidade. Eu estou em Cristo por causa da obra de Cristo e também por causa da eleição de Deus, onde Deus, antes da fundação do mundo, por amor, me escolheu. Que coisa maravilhosa! Nós cremos nisso, queridos. Não cremos que Deus nos escolheu porque teríamos fé. Não, cremos porque Deus nos amou, né? Nos conheceu de antemão. E a palavra conhecer ali, em Romanos 8, não quer dizer no sentido de efetividade, mas de afetividade. Ou seja, Ele nos amou de antemão e nos deu essa salvação e nos escolheu e nos predestinou. Que coisa maravilhosa! E assim nós entendemos que a fé é a consequência e não a causa da eleição divina. E olha só o que diz aqui em Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Esse texto reforça para a gente. Paulo estava ali em Antioquia da Pisídia, tá? E Paulo prega para várias pessoas. E diz aqui o texto, os gentios, ou seja, os não cristãos, os não judeus que estavam ali, ouviram a mensagem. E Paulo, no sábado, ele prega ali a palavra do Senhor. E diz aqui que creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Então a gente pode ver aqui 4 lições importantes para a gente aqui. A primeira lição é que creram todos os que foram destinados à vida eterna. Então, quem foi destinado à vida eterna, creu, para mostrar que a fé não fé é a consequência e não a causa da eleição. Não é porque nós cremos que nós creríamos que Ele nos escolheu, né? Porque sabemos que a fé também é dom de Deus, é presente de Deus. A fé vem para a nossa vida, porque é um presente de Deus. Em Hebreus diz isso, né? Em Hebreus 12, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Fé vem pela graça de Deus. Isso é maravilhoso e nós somos salvos pela graça de Deus, né? Então, queridos, a fé é consequência e não causa da eleição. Segundo, que somente um número limitado é destinado à vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? E ver esse texto aqui, né? Sobre a eleição. Porque se todas as pessoas, sem exceção, fossem destinadas a isso por Deus, então as palavras todos os que apresentariam uma restrição sem sentido. Porque o texto fala todos que foram destinados à vida eterna, né? E a outra lição aqui é que essas pessoas foram destinadas ou eleitas não para o gozo de privilégios externos, não somente para serviço, não para usufruto dos meios da graça. Isso todas elas gozavam naquela ocasião, né? Mas foram destinados para a vida eterna, para a salvação mesmo. Em último lugar, quarto, que todos os que, sem faltar um só, que foram assim ordenados por Deus para a vida eterna, com toda certeza virão a crer. Todos aqueles que foram destinados à vida eterna irão a crer. E nós devemos acreditar nessa mensagem bíblica. Não adianta fazer malabarismo para tentar torcê-la. Nós acreditamos na eleição divina. E isso não faz com que a gente se sinta melhor ou com aquele espírito hollywoodiano, astros do reino de Deus. Não, isso nos mostra a nossa humildade, a nossa pequenez, porque nós não merecíamos a salvação. E Deus não é injusto por escolher alguns ou muitos, porque todos nós merecíamos a condenação, mas Deus escolheu muitos para serem destinados à vida eterna. E o meu papel
irmão. E o nosso papel não é ficar julgando quem é e quem não é eleito. A gente tem que pregar o evangelho para todos. A gente tem que ver todas as pessoas como crentes em potenciais. Essa é a mensagem do Senhor, queridos. Nós cremos na eleição divina, porque debela, porque nos mostra e porque nos destrona daquela situação de que eu coopero com a minha salvação, né? A gente não coopera nada. A salvação é puramente graça de Deus a todos nós. E você acredita nisso? E você segue essa verdade a cada momento? Porque diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que você creia cada vez mais que a salvação que você tem veio de Deus. Ela é sinergista e não... Ela é monergista, aliás, né? Vem de Deus e não sinergista. Eu coopero com a minha salvação, né? Ela vem puramente de Deus. Isso faz com que a gente seja humilde, seja cada vez mais submisso e que a gente possa se render cada vez mais a Deus e fazer a obra dele. Porque eu não sei quem são os predestinados, só Deus. Por isso que eu vou evangelizar a todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.